Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o perdão é uma das características divinas, é um atributo divino. Deus é misericordioso sempre, porque Ele é Deus, porque Ele é divino. E nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Nós não somos deuses, mas somos a imagem e semelhança de um Deus. Por isso que Jesus veio nos salvar, por isso que Jesus veio nos redimir e com seu sangue lavou nossa culpa, porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus. Nós não podemos ficar entregues à mercê da morte e do pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, o perdão é um atributo que confere também a cada um de nós. Não perdoar é uma atitude de insanidade e perdoar é uma atitude de inteligência. Eu já vi vídeos, até uma palestra de uma moça que explicava sobre isso, né? A pessoa que é inteligente, ela perdoa. Por quê? Não porque a outra pessoa merece ou você está errado, não. A atitude de perdoar é um ato de inteligência porque você controla, você domina seus impulsos, seus sentimentos. Você que determina se você vai ou não ficar em paz. E quando você perdoa, você está demonstrando que você determina, você controla os seus próprios impulsos, suas próprias vontades. E você, ao perdoar a pessoa, você fala assim, ó, eu quero ficar em paz. Mas mais importante é que você, ao perdoar, como Jesus termina o evangelho dizendo, é assim
que o Pai do céu fará convosco se não perdoar de coração. Então, é você que determina. O fato de você perdoar é uma relação entre você e Deus. A Madre Teresa de Calcutá, né? A Santa Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: na verdade, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. A mesma coisa é o perdão. Não é entre você e a pessoa que te magoou, que te ofendeu. É entre você e Deus. Você não permite, você não aceita, você não quer que a sua relação com Deus seja maculada, seja manchada por qualquer ofensa que seja. Você prefere viver em paz com Deus, com a sua consciência. E é esse o maior valor do perdão. É a sua relação com Deus e não simplesmente com aquela pessoa. Porque dependendo, até mesmo você perdoando, não fica a mesma coisa. Dependendo da ofensa, da gravidade da situação, não fica a mesma coisa. Tanto a pessoa fica sem graça com você, quanto você às vezes também fica sem graça com a pessoa. Não quer dizer que se tornam inimigas, não. Mas aquela amizade bonita que talvez tinha, não conserva por causa dessa ofensa cometida. Mas quando você perdoa a pessoa, você conserva a sua relação, a sua semelhança com Deus Nosso Senhor, que é todo misericórdia, compaixão, perdão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não perdoar alguém, você coloca em risco a sua própria salvação. Você coloca em risco a sua própria intimidade e a sua relação com Deus. E às vezes é isso que agrada ao maligno, porque quando a gente não perdoa, nós estamos perdendo pontos na nossa salvação e contribuindo até mesmo para a nossa condenação, porque não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Jesus que disse: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Pedro deve estar bastante triste e chateado com alguma situação. Para perguntar a Jesus isso, ele deve estar muito chateado. Então, quando a gente pede perdão, quando a gente perdoa, a gente se torna mais humano, mais humanizante, mais humanizado. E assim, e humanizador também, né, claro. E assim nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer esse exercício. É difícil, eu sei. É complicado, talvez, mas não é impossível, porque nós somos feitos para amar. Nosso coração é repleto de possibilidades de amar e não para guardar rancor, mágoa, ódio de ninguém. Nosso coração foi feito para o amor e não para o ódio, não para o rancor, a mágoa. Então, perdoar é uma atitude divina, mas é também uma atitude bastante humana que nos coloca em uma atitude de, como eu diria para vocês, uma atitude de profunda semelhança com o nosso Criador. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus, sob as bênçãos de Nossa Senhora.